Temos aqui uma questão que está falando sobre gases, tá? E o impacto da pressão e a temperatura para diferentes gases. Bom, então o que eu preciso lembrar nessa questão aqui é a equação dos gases, PV igual a nRT, tá? Essa é a base para eu poder começar e eu vou ter que avaliar os itens, tá? Então ele fala assim, ó, na letra A, que 1 mol de N2 ocupa 2 vezes o volume de 1 mol de hélio. Gente, se você tem um gás nas mesmas condições de pressão e temperatura do outro, quanto maior o número de mols, maior vai ser o volume, tá? Então, assim, se eu tiver 1 mol do gás hélio nas condições de pressão e temperatura de 1 mol do gás nitrogênio, o volume ocupado é o mesmo, só vai depender aqui da quantidade de mols. Eu explico com essa equação, ó. Se eu tiver uma pressão, sei lá, de 1 atm, número de mols é 1. Constante R é uma constante. Temperatura, vamos supor que seja 298 Kelvin. Gente, lembrando, toda vez que se você usar essa equação aqui, temperatura em Kelvin, tá bom? E assim, o que você vai fazer aqui? Simplesmente você vê que o volume, como única variável, ele não tem como assumir um outro valor e não depende de qual gás que é. Se é 1 mol de gás, se o N vale 1, o volume que você vai chegar substituindo os valores vai ser sempre o mesmo. Então não importa se é de hélio, se é de nitrogênio, 1 mol ocupa sempre o mesmo volume e não o dobro, tá? Letra A está errada. Letra B, 0,5 mol de hidrogênio tem o mesmo peso que 1 mol de hélio. Gente, aqui nessa questão você vai ter que lembrar. Você vai ter que lembrar ali da tabela periódica e tudo mais, né? Você sabe que o hidrogênio tem a massa de 1, tá? Então, se você tiver o H2, a massa molar do H2 vai ser igual a 2 gramas-mol, porque é 1 grama-mol para cada hidrogênio, e é um H2. E o hélio, você lembra qual que é a massa molar do hélio? Você lembra onde está o hélio na tabela periódica? Então, assim, esse exercício pode parecer um pouco traiçoeiro, né? Mas o hélio, gente, ele vai ter maior massa que o hidrogênio, com certeza, tá? Porque ele vem depois. Ele vem depois do hidrogênio, que só tem ali um próton, né? Então o hélio ele vai ter próton, nêutron, tudo mais. E o que vai acontecer? A massa do hélio, o hélio é um gás mais pesado que o hidrogênio, é de 4 gramas por mol, ok? E aí o exercício não informou, veja que ele está querendo que o aluno se lembre que o hélio tem essa massa aí que vale 4 gramas por mol. E olha só que interessante, ele falou que 0,5 mol de H2 tem o mesmo peso de 1 mol de hélio. Então, se eu pegar 0,5 mol, a massa aqui vai ser quanto? Ó, se 1 mol tem 2 gramas, porque é 2 gramas-mol, meio mol vai ter a metade de 2 gramas, vai ter 1 grama. Então, ele falou que 0,5 mol de H2 tem o quê? O mesmo peso que 1 mol de hélio. Ó, 1 mol de hélio, a massa aqui vai ser 4 gramas, porque é 4 gramas-mol. Então, não tem o mesmo peso, está longe. Tá, e eu digo que o exercício não cobrou que você lembrasse de cabeça que é 4 gramas por mol a massa do hélio, porque você saberia que o hélio é mais pesado que o hidrogênio. Sabendo que o hélio é mais pesado que o hidrogênio, porque é impossível. O hidrogênio ele tem um próton. Ele não tem nenhum nêutron. Não tem como átomo nenhum ter peso menor do que o átomo do hidrogênio. Tá? Então, por conta disso, desse bom senso aqui, que o exercício cobrou do aluno, e eu concordo que é um bom senso difícil que foi cobrado, você conseguiria dizer que 1 mol de hélio com certeza vai pesar mais do que meio mol de hidrogênio, tá? Porque meio mol de hidrogênio seria um átomo de hidrogênio. E um átomo de hidrogênio
1 mol de um átomo de hidrogênio seria 1 grama. Então, assim, não tem como. Qualquer elemento que fosse comparado aqui com o hidrogênio dessa maneira teria a massa maior do que o hidrogênio. Então, por isso a letra B está errada. A letra C. A letra C ela vem e fala assim, ó, 1 grama de O2, então 1 grama de O2 tem o mesmo número de moléculas, tá? Mesmo número de moléculas que 1 grama de N2. Então, a gente tem que calcular o número de moléculas que cada um tem, tá? Então, ele está dando em grama aqui. E aí, a questão é a seguinte, você vai ter que lembrar que o número de mols é a massa pela massa molar, ou você usa a regra de 3 para fazer a conta que eu vou fazer aqui, só que a gente vai ter que calcular quantos mols de oxigênio temos. Quantos mols de oxigênio nós temos? Nós temos aqui a massa, que é 1 grama, né, dividido pela massa de 1 mol de oxigênio. Então, qual que é a massa molar de oxigênio? Você lembra? Cada átomo de oxigênio é 16 grama-mol. Então, 2 átomos de oxigênio juntos é 32 grama-mol. Então, você tem esse 1 sobre 32 aqui como o número de mols, tá? 1 sobre 32 mol. E aí, vamos calcular a mesma coisa para o nitrogênio. E olha só, agora o exercício cobrou aqui que você lembrasse da massa do nitrogênio. Difícil, né, gente? Quando o exercício cobra dessa maneira, mas é um elemento que é constantemente cobrado na prova. A massa de um átomo de nitrogênio é 14, tá? Então, 2 vai ter 28. Então, aqui, ó, o número de mols vai ser 1 grama dividido pela massa molar do N2. Massa molar do N2 vai ser 2 vezes 14, ou seja, 28 gramas por mol. Tá? Então, aqui também, talvez você não precisasse lembrar exatamente o valor dos dois, mas você deveria lembrar, saber que o oxigênio é mais pesado que o nitrogênio. Sabendo disso, você já conseguiria estimar aqui que o número de mols de nitrogênio seria um número maior, porque 1 sobre 28 é maior do que 1 sobre 32, né? E agora, o que se faz? Bom, como cada um deles tem 2 átomos por molécula, o número de moléculas vai ser 2 vezes esse número de mols, porque para cada molécula você tem 2 átomos, então você vai ter 2 vezes esse número de mols de átomos, 2 vezes 1 sobre 32 mol de O2, perdão, de átomos de oxigênio, eu coloquei aqui de átomos de oxigênio. E aqui você vai ter 2 vezes 1 sobre 28 mol de átomo de N2. De nitrogênio. Bom, e aqui precisa fazer a conta certinha? Não, gente, não precisa. Você só precisa ver quem tem mais átomos, tá? Quem tem mais átomos aqui? Ó, é só se pensar. 1 sobre 32 é maior do que 1 sobre 28. Perdão, 1 sobre 32 é menor do que 1 sobre 28. Então, você tem o quê? Aqui, ó. Menos mol de O que mol de N. Precisa aqui já fazer o cálculo com a constante de Avogadro para saber quanto exatamente, qual é o número de átomos exatamente? Não. No caso, você só pegaria isso aqui e multiplicaria por 6 vezes 10 elevado a 23 para saber quantos átomos de oxigênio no total você tem. Mesma coisa aqui, ó. Multiplicaria por 6 vezes 10 a 23, a constante de Avogadro, para saber quantos átomos de nitrogênio você tem. Mas se você tem menos mol de oxigênio do que mol de nitrogênio, você já sabe que você tem mais mol de nitrogênio, você tem mais moléculas, né? A verdade é que ele não pediu... Aqui ele pediu o número de moléculas, eu fui fazendo o cálculo para átomo, né? Dá na mesma, tá? Você já viu que quanto mais molécula, mais átomo tem. E como os dois têm 2 átomos por molécula, dá na mesma. Então, o raciocínio é o mesmo. Quem que tem mais moléculas?
Quem tem mais é o cara da direita, que é o nitrogênio. Então, 1 grama de oxigênio não contém o mesmo número de moléculas que 1 grama de nitrogênio. Então, tá falso. Aí, ele vem e põe a letra D de dado. 1 grama de oxigênio ocupa um volume menor do que 1 grama de H2. Bom, você vai fazer assim, ó. Letra D de dado. 1 grama de oxigênio é o que? Em número de mols. É o 1 dividido por 32. 1 dividido pela massa molar, né? Lembrando que N é eminho por emão. É 1 sobre 32 mol, né? E aí, você tem do H2. O H2, o número de mols de H2 que você teria em 1 grama de H2 é 1 dividido por... Qual que é a massa molar? Ou qual que é o emão do H2? É 1 mais 1. É 2, né? Mol de H2. Então, 1 grama de oxigênio tem 1 sobre 32 mol de oxigênio. 1 grama de hidrogênio, H2, tem 1 sobre 2 mol de H2. Quem que é o maior entre os dois? 1 sobre 32 ou 1 sobre 2? 1 sobre 2 é bem maior do que 1 sobre 32. Se é bem maior, e eu comentei lá no início do exercício para vocês que na mesma pressão e temperatura, a variável que a gente vai ter aqui para definir o volume, quanto que vai dar, é o número de mols. Quanto mais mol de gás na mesma pressão e temperatura, maior será o volume. Quem que tem maior volume? Quem tem maior volume é quem tem mais mol. E quem tem mais mol é o H2. Por isso, o H2 ocupa maior volume. E o O2, consequentemente, ocupa menor volume. Então, letra D. 1 grama de O2 ocupa menor volume que 1 grama de H2? Sim, verdade. Tá? E aí, com isso, você fecha o exercício. Letra E. Você tem que fazer o cálculo do número de átomos. Lembrando que 1 mol de O2 vai possuir 2 mols de átomos de O2. 1 mol de CO2 vai possuir 3 mols de átomos no total, sendo 1 mol para carbono e 2 mols para oxigênio. Você faz esse item E aqui conforme eu estava resolvendo ali o item C, tá? Que eu calculei o número de átomos. E você vai ver que ele está falso, o gabarito é a letra D de dado, tá bom?